E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam se cuidando e estudando. Espero que vocês estejam bem. Então, vamos lá para mais uma aula de geografia. E o tema de hoje vamos dar continuidade, né, ao conteúdo da aula passada, que fala, né, no geral, Europa, quadro natural e regionalização. Só que na aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre matriz energética europeia, página 84, a partir da página 84, na verdade. Então, facilitando a vida de vocês, que foi que eu fiz? Coloquei nos slides as páginas do livro, do mesmo jeitinho do livro de vocês, para que vocês acompanhem com maior facilidade, certo? Então, na página 84, abram o livro, peguem o lápis, a caneta, para fazerem suas anotações. Então, como eu falei para vocês, nós vamos estudar matriz energética europeia. Então, vamos dar início aí, certo? Com o gás e o petróleo. Então, vamos ver as principais fontes de energia, certo? Que constituem a matriz energética da Europa. Então, o gás e o petróleo. Existe a exploração da produção desses recursos energéticos em território europeu. Ocorre no Mar do Norte, na costa da Dinamarca, na Escócia, na Inglaterra, na Noruega, e é a principal produtora. Então, mas essa produção é incapaz de suprir a demanda europeia. E alguns países são obrigados a importar grandes quantidades desses recursos. Então, vocês observam que eles têm essa matriz energética, essa fonte de energia, mas essa produção é incapaz. Eles precisam comprar de outros países o gás e o petróleo para suprir a necessidade, né, na sua produção. Então, ela é incapaz, é necessário importar, comprar de fora. Vamos lá. Aqui eu coloco na imagem, né, no livro de vocês, tem essa imagem. Ela coloca como a Alemanha o país que mais polui na União Europeia. Então, vocês observam que existe toda uma produção, né, nas indústrias, e a Alemanha é caracterizada como um país mais poluente da União Europeia. E vamos lá, vamos com o carvão agora. Então, carvão, embora ainda seja bastante utilizado nas termoelétricas, sua produção vem desacelerando. Então, vem reduzindo o consumo, né, e o uso aí do carvão como fonte de energia, como fonte de matéria-prima. Então, em virtude de quê? Do esgotamento, né, da redução, de acabar esse recurso, né, o carvão. Então, em virtude do esgotamento e das limitações na exploração das jazidas carboníferas, além de pouca visibilidade econômica dessa fonte de energia altamente poluente. Além de tudo, como vocês sabem, hoje vivemos cuidando do meio ambiente. E se continuamos utilizando o carvão como fonte de energia, né, o carvão é uma fonte de energia altamente poluente. Então, por isso que está reduzindo, primeiro, porque ele está acabando, e segundo, aí, né, todas essas limitações, né, do uso desse recurso e essa questão ambiental, né, ele é muito poluente. Energia nuclear é a principal fonte de energia usada na Europa. Em alguns países, como França, Bélgica, Eslovênia, mais de 50% da energia é gerada por usinas atômicas. O uso da energia nuclear foi antes uma opção política do que tecnológica. Então, energia nuclear é uma fonte de energia considerada limpa, pois não libera gases poluentes. Só que a energia nuclear existe toda uma preocupação porque ela pode causar acidentes. E esses acidentes são devastadores, né? A radioatividade pode gerar mortes, né? Várias mortes e gerar consequências para a saúde da população. Então, por isso que em outros países ela não é desenvolvida, porque existe uma preocupação
principalmente com essa questão de acidentes, apesar que ela é considerada uma energia limpa. A importação de fontes de energia. Um dos principais problemas da Europa é a dependência em relação aos seus poucos fornecedores de petróleo e gás natural. A maior parte do gás utilizado na Europa vem da Rússia, em seguida da Líbia e da Argélia. O petróleo é importado da Líbia e da Rússia. O gás natural russo atravessa diversos países europeus. Alguns deles, como a Ucrânia, já impuseram restrições à sua passagem por questões comerciais e políticas. Isso demonstra a fragilidade europeia diante de uma questão estratégica para sua economia e sobrevivência, pois o sistema de aquecimento das casas no inverno depende desse recurso. Então, vocês observam aí, né, importação de fontes de energia. Então, eles passam por momentos, né, desafiadores, né, na Europa, principalmente, os principais problemas que eles são desafios, né, essa dependência desse fornecimento desses recursos, né, do petróleo e gás natural, que nem todos os países querem estar vendendo, né, esse recurso, porque hoje o petróleo, o gás natural é muito utilizado, o petróleo em fontes de energia, fonte de matéria-prima, e o gás natural ele é muito utilizado como fonte de energia. Então, existe indústria no mundo todo, e são fontes de energias muito procuradas. Aqui nós temos, né, os gasodutos que abastecem a Europa. E aí observem que países produtores de gás são os que estão de verde, essa parte verde na direita. Os riscos, os tracinhos verdes são os gasodutos existentes e os lilás, os roxinhos, projetos russos em andamento. Então, o gás natural é um recurso muito, muito procurado, porque facilita a produção industrial como fonte de geração de energia, e ele acaba sendo muito, muito mais barato que o petróleo. Por isso que ele é muito procurado. A revisão das políticas energéticas. A Europa produz metade da energia que consome. 50% da sua matriz energética é composta de combustíveis fósseis. Preocupados com a dependência externa em relação às suas fontes de energia e com altos níveis de poluição provocados pela queima do petróleo e carvão, os europeus têm se voltado para a revisão de suas políticas energéticas e o desenvolvimento de energias renováveis. Entre as opções de fontes renováveis estão biomassa, a geração de energia por meio de hidrelétricas, a energia geotérmica, a energia eólica. Então, eles estão pensando, planejando, né, projetando utilização de fontes de energias renováveis. Porque, como vocês sabem, só 50% da sua matriz energética é de combustíveis fósseis. Então, eles precisam ter outras fontes que gerem energia para que seja utilizada, né, nas indústrias como fonte de energia no geral, né, para todo o continente europeu. Então, a biomassa pode ser convertida em combustível de alta qualidade, como o biodiesel, produzido a partir de óleos vegetais extraídos do girassol, do trigo e da soja. O bioetanol, obtido da fermentação controlada e da destilação de resíduos orgânicos, como o bagaço da cana-de-açúcar e da beterraba. E o biogás, produzido a partir de dejetos de animais e restos de vegetais. Então, são alternativas, né, que devem ser procuradas e devem ser processadas e que muitos países já utilizam, certo? A geração de energia por meio de hidrelétricas, insuficiente para abastecer a demanda europeia, porque para instalar usinas hidrelétricas, né, é necessário ter rios de localização de planalto, certo? E você ter uma quantidade muito boa desse recurso, que é a água, né? Porque as hidrelétricas elas vão transformar em energia, mas você tem que ter todo esse suporte dessa grande quantidade de água, né, para fazer com que as turbinas, né, tenham aí uma capacidade de geração muito boa.
Energia geotérmica, produzida por meio do aproveitamento do calor existente no interior da Terra, que eventualmente se encontra próximo à superfície terrestre. Esse tipo de ocorrência se restringe a locais onde há fontes de água quente e gases, como a Islândia. Então, não é todos os países, não é todos os lugares que tem, né, esse fator que vai favorecer para essa geração de energia geotérmica. Energia eólica, cuja produção desacelerou nos últimos anos em virtude das dificuldades técnicas, tanto a geração quanto a sua distribuição. A energia eólica é a energia produzida pelo vento, né? Mas a energia eólica é necessário, né, você instalar, a instalação é necessário estar em locais onde tem uma circulação muito boa de vento, principalmente nas regiões litorâneas. Então, não, como eu digo, ela vai ser produzida, né, principalmente no litoral. Também se busca alternativa para reduzir o nível de emissão dos gases do efeito estufa, como um incentivo à utilização da bicicleta como meio de locomoção e a viabilização comercial do carro elétrico. As indústrias têm de obedecer a uma legislação muito mais rigorosa, com valores, limites de emissão de substâncias poluentes e as normas que garantam a produção do solo, da água e do ar, por exemplo. Então, existem vários caminhos, né, para reduzir o consumo dessa energia. Então, andar de bicicleta, carros elétricos, então, vai tentar reduzir o consumo de energia e a questão, principalmente, no meio ambiente, né, dos cuidados com o meio ambiente, a utilização de bicicletas, principalmente, os cuidados no meio ambiente, o carro elétrico, os cuidados com o meio ambiente, que ele será menos poluente, e a bicicleta, você não vai estar poluindo, né, e vai estar reduzindo também a quantidade de carros nas rodovias, vai estar reduzindo também o problema do trânsito. E aqui nós temos um texto, né, que está no livro de vocês, que tem a atividade, as cidades sustentáveis. Vou ler para vocês. Vocês vão entender e depois vocês vão fazer a atividade. O compromisso com o desenvolvimento sustentável, assumido por países europeus, pode ser verificado também nas áreas urbanas. O continente se destaca pelos variados programas de inovação, cujo objetivo é utilizar fontes de energias consideradas limpas e tornar as cidades europeias mais sustentáveis. Leia o trecho da reportagem a seguir. O júri da Comissão Europeia atribuiu o galardão de capital verde europeia a Oslo. Lisboa estava entre as finalistas, mas acabou por ser preterida. O anúncio feito em Essen, na Alemanha, atual capital verde da Europa. O galardão atribuído pela Comissão Europeia às cidades com mais de 100 mil habitantes reconhece o desenvolvimento de políticas que permitem proteger os recursos naturais e a biodiversidade, acelerar a transição para uma economia de baixo carbono, estimular o crescimento sustentável e garantir melhor qualidade de vida a quem elas vivem. Os 5 concorrentes que chegaram ao final demonstraram, perante um júri constituído por um painel de técnicos europeu, que evoluíram nos últimos anos e que têm planos para ir mais além no futuro. Esta evolução é registrada com base em 12 critérios: mitigação e adaptação às alterações climáticas, transportes locais, áreas verdes urbanas, uso sustentável da terra, natureza e biodiversidade, qualidade do ar, ambiente, qualidade do ambiente acústico, gestão e produção de resíduos, gestão da água para o uso público, tratamento de águas residuais urbanas, ecoinovação e emprego sustentável, performance energética e gestão ambiental integrada. Então, observe que são várias e várias alternativas de ter, né, uma cidade sustentável, meios para conseguir, né, essa cidade sustentável. Então, um compromisso. E aí nós temos, né, 2 questões. Quais as mudanças realizadas pela cidade de Oslo lhe renderam o título de capital verde na Europa em 2019? Isso é muito fácil.
Vocês vão responder agora, do ponto de vista ambiental, quais os ganhos das cidades que buscam esse tipo de política. Eu quero que vocês façam o seguinte. Vocês vão copiar as perguntas e vão responder de acordo com o que está, certo, no texto e de acordo com o que vocês entenderam da aula. Vocês vão responder somente essas duas questões. Assim que responder, tira a foto e manda para o seu professor, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Não deixe de fazer a atividade. E está no livro, na página 87. Mande para o seu professor. Vamos continuar. Essa foto, já estamos acabando. Regionalização da Europa. Apesar das diferenças internas dos países europeus, o continente pode ser regionalizado da seguinte forma: Europa Ocidental, Europa Setentrional e Europa Centro-Oriental. Europa Ocidental, onde se encontram as principais economias do continente. Exemplos, né? Como destaque aí: Alemanha, Reino Unido e França. Europa Setentrional, constituída pela Península Escandinava, os países bálticos, a Dinamarca, a Islândia e a Finlândia. A economia desse país se destaca na exploração da madeira, das florestas e das coníferas e da pesca. Europa Centro-Oriental, composta de países socialistas, é uma parte da Rússia. Então, nessa região central, estão as economias mais industrializadas, como a República Tcheca e a Polônia. Aí é uma parte, né, da regionalização, Europa Centro-Oriental e Europa Mediterrânea, composta de países socialistas, como parte da Rússia, como eu já falei, e a Europa Mediterrânea engloba as três penínsulas, a Ibérica, a Itálica e a Balcânica. Essa folha, né, na atividade 88, na página 88. A atividade agrícola ainda é forte, né, nessa região. Os países com melhores índices econômicos é a Itália. Então, na Europa Mediterrânea, os países, né, o país, na verdade, que tem o melhor índice econômico é a Itália. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se cuidem, fiquem em casa. Não esqueçam de responder a atividade, certo? Que nós combinamos aí nos slides anteriores. Ok? Se cuidem. Fiquem em casa, fiquem com Deus. Se precisar sair de casa, que usem máscaras. Se protejam. E estudem. Dê o like, compartilhem, deixe seu nome aí e o nome da sua escola na descrição do vídeo. Forte abraço, fiquem em casa, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima aula, ok? Tchau, galerinha.